Olá pessoal, eu sou o professor Márcio e na aula de hoje vamos falar das características principais da óptica geométrica. Nesta aula vamos entender o que é um raio de luz, um feixe luminoso, a sua trajetória, fontes de luz e etc. Essa parte ela é bem conceitual, vai te ajudar bastante em seu entendimento na parte da óptica. Então vem comigo! Uma das dificuldades que a pessoa tem que estuda física é aprender quais as radiações eletromagnéticas que existem. E como nessa aula de hoje eu vou falar da luz, que é apenas uma das 7 radiações eletromagnéticas que existe, eu quero, a partir de hoje, já colocar nessa sua cabecinha quais são todas elas. E a primeira das ondas eletromagnéticas que a gente conheceu é a onda de menor frequência, que são as ondas de rádio. E lembrando que estas ondas já existiam na natureza, certo? O homem foi só aprendendo a dominá-la, ou seja, fabricá-la artificialmente. E essa primeira onda, que é a onda de rádio, ou seja, as hertzianas, e tem esse nome justamente porque foi o cientista Hertz quem foi o primeiro a dominá-la, a criá-la, vamos se dizer assim. Ou seja, ele pegou um fio e fez percorrer uma corrente elétrica, onde essas ondas eletromagnéticas se espalharam através de uma antena, da qual foi captada em uma outra região do mundo. E isso foi a primeira onda de rádio difusão no mundo criada por Hertz. Simples assim. Esse carinha nasceu no ano de 1857 na Alemanha e faleceu em 1894 aos 36 anos de idade. Então podemos perceber que esse gênio morreu muito jovem. E te pergunto, você usa as ondas de rádio da qual ele criou? Às vezes você pode estar dizendo, né? Eu não escuto rádio. Mesmo assim eu te afirmo que você usa ela. Exemplo, um objeto que pode estar ao seu lado, o seu celular, as frequências de rádio, TV, rádio amador e etc. Okay? Depois das ondas de rádio, temos as micro-ondas. Te pergunto, você usa direto, mesmo dizendo que sua casa usa somente fogão para esquentar os alimentos. Você usa o Bluetooth do celular, do qual ele se propaga através de micro-ondas. O Wi-Fi é um tipo de micro-ondas e entre outros, certo? Então, por que a antena do meu aparelho Wi-Fi ele não frita o meu cérebro e o micro-ondas da cozinha ele esquenta o alimento? É uma boa pergunta, não é isso? A explicação deste fenômeno está no fato de terem frequências diferentes. Ou seja, a frequência dos micro-ondas faz com que essas moléculas de água que ficam se agitando dentro do alimento, né, onde acontece o seu aquecimento de dentro para fora. Simples assim. Pessoal, se continuarmos aquecendo mais, fornecendo mais energia, nós passamos a ter o infravermelho. Vamos entender isso. A defesa civil. Pessoal, tudo emite infravermelho. Lembra da aula de escalas termométricas? O Celsius, Fahrenheit e a Kelvin, onde eu disse para vocês que o Celsius e o Fahrenheit é um chute e o Kelvin não? É por isso que tem uma bolinha no grau Celsius e Fahrenheit e o 0 Kelvin não. Ou seja, o 0 Kelvin equivale à temperatura absoluta. Sendo assim, é a menor temperatura até o momento, que é menos 273,5 graus Celsius. Ou seja, tudo que está a uma temperatura acima do 0 Kelvin
emite infravermelho. Melhor dizendo, você emite infravermelho, a parede da sua casa emite infravermelho e etc. Porém, você não enxerga. Então, se tudo emite o infravermelho o tempo todo, logo, quanto maior a temperatura, maior a radiação emite o corpo. Chega um momento que, se você continua se aquecendo este corpo, o exemplo de uma barra de ferro, e lembrando que ele já está emitindo o infravermelho. E se continuarmos aquecendo essa barra, chega um momento que ela começa a emitir luz. Vamos entender isso? Aqui, pessoal, nós temos a dispersão das cores dela. E vai ser da menor frequência para a maior frequência. Então, o primeiro, o vermelho, continua aquecendo. Nós temos o alaranjado, aumenta mais um pouco. Amarelo, mais um pouquinho o verde, o azul, o anil e por último o violeta. Ainda dou uma dica para vocês, onde vocês devem decorar esta ordem da frequência, pois isso é muito cobrado no Enem ou no vestibular do qual você pode estar concorrendo. Uma coisa que eles podem te perguntar é qual a luz é mais energética. Lógico, né? É um fato que será uma pergunta bem elaborada dentro de uma interpretação de texto e da qual você deve fazer essa contextualização, ok? Então, como vocês sabem que a frequência está relacionada à energia, logo, o violeta ele é mais energético que os demais carinhas aqui, ok? Voltando às ondas eletromagnéticas, e se eu continuo fornecendo energia, ou seja, aumentando a minha frequência, aí nós temos o ultravioleta. Aqui, pessoal, eu sempre falo com os meus alunos, o ultravioleta já começa a ficar um pouco perigoso. Deve ficar atentos à exposição dessa energia, ou seja, a partir daqui, começa já a adquirir, a dar câncer na pessoa. Então, a partir do ultravioleta, as radiações, elas são ionizantes. Ela pode, no caso, arrancar, melhor dizendo, tirar partículas de seus átomos e a consequência disso é poder gerar um tumor e dar um problema, certo? Então, por isso que os médicos alertam as pessoas quanto à exposição da energia solar. Mas a ciência, por outro lado, diz que nós temos que tomar um banho de sol, mas não é 4 horas direto a exposição dessa radiação, mas sim 1 hora já é suficiente para produzir um tipo de vitamina D, da qual eu te falo aqui agora. Não é uma vitamina, e sim um tipo de hormônio. Isso se descobriu recentemente, que a vitamina D é um tipo de hormônio do qual o nosso corpo produz, certo? Então, esse banho de sol, se você ficar ausente dele, sem tomar o banho de sol, você pode ficar com falta dessa vitamina D, que não é uma vitamina, e sim um tipo de hormônio, pode desencadear uma série de doenças, causadas pela falta desse tipo de hormônio. Depois, se a gente aumentar um pouco mais a frequência, nós temos qual mesmo? Quebrou o braço. O que precisa? O raio-x. Aqui já começa a ficar mais pedreira, certo, pessoal? E por último, nós temos o poderoso, o destruidor de todos que eu apresentei para vocês, que é os raios gama. Pessoal, os raios gamas, eu espero que vocês nunca precisem usar ele, porque se você precisar usar esse tipo de radiação gama, isso significa que você já tem um tumor em um estágio avançado em seu corpo, onde a medicina já não sabe mais o que fazer,
onde a quimioterapia não resolve mais o seu problema. Então eles vão tentar dar a última cartada para tentar salvar a sua vida, onde os médicos vão bombardear em cima daquele tumor com os raios gamas para destruir as células cancerígenas. Estas são as 7 radiações eletromagnéticas que existem no nosso universo e na ordem da menor frequência para a maior frequência. Vejam bem, por que eu gosto de falar isso logo que eu vou falar sobre a luz? É porque, para que vocês já saibam que a luz é uma pequena faixa do que existe onde nós estamos. Ou seja, uma pequena faixa de energia atravessando a gente agora, da qual nós enxergamos apenas uma pequena faixa. Veja um exemplo bem clássico que seria a lâmpada da sua casa, onde ela emite vários raios de ultravioleta. Espero que tenham gostado dessa aula. Um meu grande abraço. Se gostou, deixe o seu like. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal, pois assim você estará contribuindo para que ele possa chegar a mais pessoas. Até a nossa próxima aula e fique com Deus.